nessas propriedades físicas dos compostos orgânicos. Hidrocarbonetos são apolares, então, entre as moléculas de hidrocarboneto, nós vamos ter dipolo induzido. Então, aqui, propano com propano, dipolo induzido. Butano com outra molécula do butano, também dipolo induzido. 2-metilpropano com outro 2-metilpropano, dipolo induzido. A pergunta aqui agora, olha, entre a substância que eu chamando de A e entre a substância chamada de B, o tipo de interação intermolecular é dipolo induzido, mas eu quero saber, entre A e B, qual possui maior ponto de ebulição? Entre as duas, qual tem maior ponto de ebulição? Se o tipo de interação é igual. Você concorda comigo? Se a fórmula molecular é igual, C4H10, o peso molecular dessa aqui não é igual ao peso molecular dessa aqui? Porque se eu te dou 2 hidrocarbonetos, olha só, propano e butano são hidrocarbonetos de pesos moleculares diferentes. Por quê? Esse aqui é C3H8, a fórmula molecular. O peso molecular desse aqui é menor se comparado com o peso molecular do butano. Se o peso molecular é menor, o ponto de ebulição do propano também é menor. Porque, veja bem, eu não consigo diferenciar pelo tipo de ligação. Todo hidrocarboneto é apolar. Se todo mundo é apolar, entre as moléculas dos hidrocarbonetos, a interação é dipolo induzido. Se é dipolo induzido, pela ligação não dá para diferenciar. A gente vai diferenciar como? Primeira diferenciação, entre o peso molecular. Aquela que tiver o maior peso molecular, legal? Tem maior ponto de ebulição. Então, a gente pode falar que o butano tem maior ponto de ebulição do que o propano. Mas olha aqui agora, eu tenho o butano e o 2-metilpropano. Os dois têm a mesma fórmula molecular e os dois têm o mesmo peso molecular. Então, entre a substância A e B, qual vai ter o maior ponto de ebulição? Cara, quanto mais ramificada a cadeia, menor é o ponto de ebulição. Por quê? Porque, olha só, área de contato, ó, butano com butano, olha só. Colou. Toda a minha superfície aqui vai estar fazendo dipolo induzido com a outra superfície aqui. Agora vamos aqui na cadeia ramificada. Aqui tem um ramo na cadeia. Aqui tem um outro ramo na cadeia. Vou tentar interagir, ó. Os pontos de interação são justamente os das ramificações. E isso faz com que eu tenha menos interação entre as substâncias. Então, olha só, quanto mais ramificado, se o peso molecular é igual, quanto mais ramificado, cara, o que vai acontecer aí? Quanto mais ramificado, menor é o ponto de ebulição. Então, nesse caso aqui, entre A e B, qual possui maior ponto de ebulição? O composto A. Por quê? Apresenta cadeia normal. Enquanto essa aqui tem a cadeia ramificada. Mas e se eu estiver comparando dois ramificados com a mesma fórmula molecular? Ou seja, dois ramificados com a mesma fórmula molecular, quer dizer que o peso molecular é igual. Se o peso molecular é igual, aquela que for mais ramificada, menor o ponto de ebulição. Fechou o raciocínio? Fechou o raciocínio? Dá um ok aí, aperta um joinha aí.
Entendido, legal. Agora, eu não tenho só substâncias apolares. Se a substância é apolar, a gente analisa o tipo de interação, compara o peso molecular para saber ponto de fusão e ebulição, e se são cadeias com o mesmo peso molecular, a gente vai ver a mais ramificada, menor ponto de ebulição. Certo? E se elas são apolares, não são solúveis em água. Não solúveis em água. Ou seja, hidrofílico ou hidrofóbico. Fobia, medo. Então vai ser o quê? Hidrofóbico. Pronto. Você vai ver essa palavrinha. Hidrofóbico. Elas são hidrofóbicas. Tá? Vão ser hidrofóbicas. Fácil assim, professor? Fácil assim. Só que o povo se perde. Só que o pessoal se perde. Tudo bem? Legal? Então, vamos lá. Quais substâncias apresentam um pequeno caráter polar? Um pequeno caráter polar? Vamos aqui? Se eu tiver nitrogênio, se eu tiver oxigênio, eu tenho um pequeno caráter polar. Certo? Como assim? Vamos lá. CH3, CH2, OH. Gente, é o etanol. Já trabalhamos muitas vezes com ele. O etanol tem essa parte aqui polar da hidroxila, onde eu tenho um efeito indutivo negativo e um efeito indutivo positivo. E aqui, no corpo da substância, só carbono e hidrogênio. Então, é uma parte apolar. Por isso, a gente já cansou de ver, ele dissolve na água e dissolve na água e dissolve na gasolina. Quando dissolve na gasolina, dipolo induzido. Quando dissolve na água, ligação de hidrogênio. Agora, álcool com álcool. Olha só. Álcool com outra substância, álcool. Efeito indutivo negativo, efeito indutivo positivo. CH2, CH3. Olha só, as partes polares vão interagir. O positivo de um interage com o negativo da outra. Negativo, positivo. O positivo de um interage com o negativo da outra. Quem é o positivo de um? É o hidrogênio. Quem é o negativo do outro? O oxigênio. Quando o positivo de um for o hidrogênio e o negativo da outra for flúor, oxigênio ou nitrogênio, nós estamos trabalhando com a ligação de hidrogênio. Então, essa interação aqui é uma interação forte. Ligação de hidrogênio. Tudo bem? É uma ligação de hidrogênio. O que vai acontecer aqui? É uma interação forte e vai fazer o ponto de fusão
e ebulição ser alto se comparado com o butano passado. Porque, olha só, o que acontece aqui depois? Ele vai interagir o outro CH3, CH2, OH. OH, CH3, ou CH2, CH3. Olha a brincadeira que legal. Aqui eu tenho a parte apolar com outra parte apolar. Essa interação aqui vai ser do tipo dipolo induzido. Enquanto a hidroxila de um com a hidroxila de outro, o positivo de um com o positivo de outro, isso aqui vai ser o quê? Ligação de hidrogênio. Por isso que o álcool em temperatura ambiente está no estado o quê? Líquido. Olha a força de interação aqui. É muito forte. Ela tem a mais forte de todas. Tudo bem? Agora, comparando com o butano, esse cara aqui tem um ponto de ebulição altíssimo. O butano em temperatura ambiente, ele está, o metano, o etano, o propano, o butano, estão todos no estado gasoso. O etanol, que tem um peso molecular menor, vai estar no estado o quê? Em temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Líquido. Por quê? Porque o ponto de ebulição vai ser muito maior, porque tem essa ligação de hidrogênio. Agora, se eu pego aqui, ó, o hexanol, CH3, CH2, 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 1, 2, 3, 4, 5, 6. OH. Você já tem que saber, viu hidroxila no composto orgânico, que tipo de interação ele faz? Ligação de hidrogênio. Viu hidroxila? Ligação de hidrogênio. Agora, entre o etanol, que está aqui acima representado, e o hexanol. Qual deles tem maior ponto de ebulição? Se a ligação de hidrogênio é comum nas duas, o dipolo induzido pela parte apolar também é igual nas duas, qual das duas vai apresentar maior ponto de ebulição? Cara, se os tipos de interações intermoleculares são iguais, a diferença vai estar no peso molecular. Quanto que pesa o etanol, peso molecular? Peso molecular do etanol, 46 gramas por mol. E aqui embaixo? Cara, aqui só tem 2 carbonos, 6 hidrogênios e 1 oxigênio. Aqui tem 6 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. C6, H14O. E aqui C2, H6O. Quem é que vai ter o maior peso molecular? Cara, o hexanol. Se o hexanol tem maior peso molecular, entre etanol e hexanol, o cara que vai apresentar maior peso molecular apresenta um maior ponto de fusão e ebulição. Ok? Os dois são solúveis em água? Quem é melhor solúvel em água? Fala para mim. Ó, propriedades físicas. Ponto de fusão, ebulição, tudo depende da ligação intermolecular. Legal? A gente sabe que o maior ponto de ebulição é esse, porque tem maior peso molecular. Mas em termos de solubilidade em água, os dois vão interagir com a água, porque tem hidroxila, vai mexer com a água na ligação de hidrogênio. Mas qual que vai ter a maior solubilidade? Aquele que apresentar a menor parte polar.
apolar. Menor parte apolar. Aquele que apresentar a menor parte apolar. Então, olha só. De parte apolar, aqui eu só tenho, ó, 2 carbonos. De parte apolar, aqui, ó, olha isso aqui. Olha o tamanhozão dessa cadeia. Beleza? Olha o tamanhozão dessa cadeia. Falou? Olha o tamanhozão dessa cadeia. Tá certo isso? Se essa cadeia é grandona, à medida que aumenta-se a cadeia, diminui-se a solubilidade em água. Então, quanto maior a parte apolar, menor a solubilidade em água. Quanto maior a parte apolar, menor a solubilidade em água. Tudo bem? Menor a solubilidade em água. Fechou a ideia? Fechou a ideia? Tudo bem? Tá. Então, olha só. O teste que nós trabalhamos aqui já 3 vezes, do álcool na gasolina, é uma coisa que, assim, você tem que ficar atento. Porque pode cair. Então, olha só. Entre etóxico, etano, ácido acético, propano, etano, eu quero que você coloque em ordem crescente de ponto de ebulição. Gente, o que você tem que saber? Primeiro de tudo, se a molécula é apolar ou se a molécula é polar. Se a molécula é apolar, ela faz o tipo de ligação de dipolo induzido. Se ela é polar, ou tem uma polaridade baixa, ela pode fazer dipolo, dipolo, ou então ligação de hidrogênio. Lembrando que isso aqui é o que vai acontecer para substâncias orgânicas. Porém, se eu tenho aqui, ó, o NaCl com a água, que tipo de interação vai acontecer? Vai acontecer a dissociação Na+, Cl-. Aqui em volta eu vou ter moléculas de água. Observa que eu estou colocando aqui, orientado para cá, só o oxigênio, porque o oxigênio é o negativo na água. E orientado para o Na+, ou Cl-, só os hidrogênios
que são positivos. Você acaba criando campos eletrostáticos para a dissolução dissociação desse composto. Que tipo de interação eu tenho, então, do NaCl, que é um composto iônico, com a água, que é polar. Você vai fazer um tipo de interação muito mais forte que ligação de hidrogênio. Você vai fazer uma interação aqui, ó, do tipo íon dipolo, porque os hidrogênios são positivos. Você tem aqui a interação íon dipolo. É o íon Cl- ou Na+, com o dipolo da água, que é positivo, e o oxigênio negativo. Certo? Então, tem uma ligação mais forte do que a ligação de hidrogênio, que é quando eu tenho um composto iônico, uma parte iônica, legal? Interagindo com um composto polar, certo? Como a água, por exemplo. Criando uma interação íon-dipolo. Aqui, nessas 4 substâncias, nenhuma é composto iônico. Então, não vai ter o íon-dipolo. Simplesmente é essa. Tudo bem? E você tem que saber o seguinte. Quanto maior a força de interação, maior é o ponto de fusão e ponto de ebulição. Certo? O que você tem que saber aqui também? Olha, que a solubilidade aumenta nesse sentido, do apolar para o polar e aquele que apresenta ponto, ligação de hidrogênio, maior interação. Além disso, você tem o íon dipolo, onde o ponto de ebulição é maior, a solubilidade é maior. Mas o íon dipolo só acontece quando você tem uma parte iônica interagindo com a água. Então, entre esses que eu coloquei, analisa aí para mim, qual tipo de interação eu tenho entre elas. Primeiro de tudo, vamos determinar quem é cada um desses compostos. Etoxietano. Etoxietano, CH3, CH2O, CH2, CH3. Ácido acético, CH3, C, OH. Etano, CH3, CH3. Propano, CH2, CH3, CH2, CH3. Tudo bem? O que eu tenho que ver aqui? Quem é polar e quem é apolar. Para saber o tipo de interação. Você sabe o quê? Que hidrocarboneto é logo de cara o quê? Apolar. Gente, apareceu um oxigênio no meio da estrutura. A polaridade existe, mas é uma polaridade muito baixa. Tanto é que o etoxietano, o éter dietílico, é um solvente orgânico. Ele vai mais dissolver coisas orgânicas do que coisas inorgânicas. Coisas orgânicas que são apolares. Então, aqui, olha, tem uma baixa polaridade, que a gente nem considera, tá? Baixa polaridade. Por quê? Porque tem a presença desse oxigênio solto aqui. Então, cetona, éter, éster, todos eles vão apresentar polaridade o quê? Baixa. Porque onde é que estava a polaridade alta? Nos sais orgânicos e em compostos que apresentam o quê? Hidroxila. Esse cara aqui tem uma polaridade boa. Então, ele aqui vai ser polar. Eu só vou diminuir a polaridade à medida que a cadeia
carbônica aumenta. Cadeia carbônica aumenta, a polaridade diminui. Certo? A polaridade diminui. Mas você viu a hidroxila? O cara é polar, velho. Isso aqui apresenta uma polaridade baixa. Esse aqui, dependendo do tamanho da cadeia, se tiver uma cadeia gigante para lá do oxigênio, outra grandona para cá do oxigênio, o que a gente vai ter? Um caráter apolar muito mais acentuado do que esse caráter polar baixinho pela presença do oxigênio. Então, o tipo de interação, dependendo do tamanho da cadeia, a gente considera como mais forte de polo induzido. Nesse caso, a cadeia é pequena dos dois lados, baixa polaridade, então ele vai ter uma interação DD, de polo, fraca. Uma de polo, fraca. Tem hidroxila no composto orgânico? Massa. Aqui é ligação de hidrogênio. Viu a hidroxila? Nos ácidos e no álcool. Você vai ter o quê? Uma ligação de hidrogênio. Etano e propano são apolares. Dipolo induzido. Dipolo induzido. Certo? São dipolos induzidos. Vamos colocar em ordem? Qual é a ordem? Eu começo com os dipolos induzidos. Beleza, eu tenho duas. Quais duas? O etano e o propano. Quem delas vai ser maior em peso molecular? Aquela cadeia que tiver um maior peso molecular. A de maior peso molecular é o propano. Como eu sei isso? Tem 3 carbonos, 6, 7, 8 hidrogênios. Aqui só tem 2 carbonos e 6 hidrogênios. Então, eu começo com o etano. Menor do que o propano. Menor, eu quero ordem crescente. Do que quem? Entre o ácido ou o etoxetano? Cara, tem hidroxila, ligação de hidrogênio é maior. Então, aqui, etoxi, etano. E aqui, por fim, o ácido acético. Beleza? O ácido acético. Perfeito? Você sabendo isso, você consegue analisar isso e botar em ordem crescente. Dúvidas? Dúvidas? Eu já estou indo na análise na lata, hein, galera? Tem que me contar se está entendendo. Ok? Dá um joinha aí para mim. Pode seguir? Legal. Todo mundo? Valeu, Laís. Mais alguém? Não captou? Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Essas aqui são as propriedades, o quê? São as propriedades físicas dos compostos orgânicos. É isso que ele vai te perguntar. Tipo de interação intermolecular, se tem hidroxila, ligação de hidrogênio, se é hidrocarboneto, dipolo induzido. As outras, polaridade muito baixa. Certo? Que eu vou ver a diferença, por exemplo, se tivesse 2 com polaridade baixa. Cara, eu vou ver aquele que tiver maior peso molecular, certo? Maior interação, maior ponto de ebulição. O resto, acabou. Vamos lá. Então, os critérios de desempate. Primeiro, tipo de ligação. Se o tipo de ligação é igual, peso molecular. Se o peso molecular é igual, cadeia menos ramificada, maior ponto de ebulição. Ok?
Gente, agora vamos propriedades. Propriedades químicas. As propriedades químicas, a gente vai classificar os compostos entre ácido e base. E aí é fácil. Ácido vai ter a hidroxila. Por quê? Olha só, CH3, C-O, OH. O que acontece quando eu jogo esse cara em água? De acordo com a teoria de Arrhenius, eu vou formar cátions e ânions. Quem é que eu vou liberar como cátion? Cara, o H+. E como ânion? CH3, C-O, O-. De acordo com a teoria de Arrhenius, todos os compostos que liberam H+ são ácidos. Legal? Então, vem cá. Você achou a hidroxila aqui? C-OH dentro da carbonila, da carboxila, ele é um ácido carboxílico, logo libera H+. Só que, olha só, CH3, CH2, OH. O álcool ele também pode liberar esse hidrogênio na forma da hidroxila de H+. Tá certo? Se é álcool, ele também pode liberar, como os ácidos carboxílicos, o H+. Então, o álcool apresenta um caráter ácido. O ácido carboxílico também apresenta um caráter ácido. Só que entre álcool e ácido carboxílico, qual aquele que vai ter o maior caráter ácido? Lógico que é o ácido carboxílico. O ácido carboxílico vai ter o maior caráter ácido. Professor, então tem hidroxila? Posso liberar o H+? Pode. Tudo bem? Pode. Pode liberar o hidrogênio, de acordo com a teoria do Arrhenius. Só que o ácido carboxílico vai ter um caráter mais ácido do que esse. Por quê? Porque, olha, essa nuvem eletrônica é puxada em relação a toda essa nuvem eletrônica, daqui de baixo, do carbono, vai ser puxado por dupla O. No que puxa para o dupla O, fica mais fácil liberar esse hidrogênio na forma de H+. Certo? Agora, vamos aqui. CH2, Cl, CH2, C, dupla O, OH. CH3, CH2, C, dupla O, OH. Tem a hidroxila, eu tenho a chance de liberar tudo na forma de H+. Tenho chance de liberar tudo na forma de H+. Certo? Mas entre o 3-cloro, o ácido, 3-cloro, propanóico, e o ácido propanóico, qual vai ter o maior caráter ácido?
Os dois são ácidos. Qual vai ter o maior caráter ácido? Olha, estou te falando que eu puxo essa nuvem para cá. Cara, essa nuvem, além de vir para cá, ela também é puxada em direção ao cloro, porque o cloro é muito eletronegativo. Então, veja bem, esse cara que tem o cloro vai ter uma maior facilidade de liberar o H+. A nuvem eletrônica daqui da hidroxila está sendo toda puxada para cantos diferentes, que vem aqui para cima e depois daqui vem, ó, desce aqui para baixo. 1 e 2. Subiu, puxou, bap, desceu todinha, ó, bup, puxou. E eu libero esse cara com maior facilidade. Para isso, você fazer essa análise, você tem que entender do quê? De eletronegatividade. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Certo? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. É isso que você tem que saber. Tudo bem? É isso que você tem que saber. Que essa nuvem está sendo puxada em direção, ó, todinha aqui, ó, subiu e veio para o cloro. Isso fazendo com que isso fique sendo abandonado mais rápido. Abandonou. Paf! E aqui? Cara, aqui só veio aqui para cima. Continuou normal o grupo carboxila. Certo? Mas aqui não, ó, subiu e ainda puxou em direção ao cloro, ficando esse abandono do hidrogênio. Então, dentro da estrutura do ácido, apareceu algum elemento eletronegativo para depois da carboxila, quer dizer que a nuvem eletrônica está sendo puxada para o canto mais forte. Quanto mais forte eu puxo a nuvem eletrônica, mais fácil fica abandonar esse grupo H+. Então, entre o ácido 3-cloro-propanóico e o ácido propanóico, a gente consegue liberar a energia de quem? O H+ de quem? Do ácido propanóico. Fechou? Tudo bem? Isso é ácido. Isso é ácido. Tá certo? É o caráter ácido dos compostos orgânicos. Tá? Tudo bem? Então, a gente tem o seguinte. Quem tem o maior caráter ácido? Cara, todos os ácidos inorgânicos, hidrácidos e oxiácidos, têm uma força, uma acidez maior do que qualquer ácido orgânico. Onde eu vejo isso? No Ki, na constante de ionização. Por quê? Porque quanto maior a constante de ionização, quanto maior a constante de ionização, quanto maior o Ki, a constante de ionização, que pode ser a constante ácida, o Ka, Ki, Ka, a gente vai estudar isso. Legal? Essa semana ainda, assim espero. Quanto maior o Ki, maior a acidez. E quando é que o Ki é alto? Gente, o Ki é alto nos ácidos inorgânicos. Me dá exemplo de ácido inorgânico. HCl, HF, H2SO4, HNO3, H2CO3. Então, aqui tem ácido forte, moderado. Forte, forte, fraco.
mesmo o ácido carbônico sendo fraco dentro dos ácidos inorgânicos, esses ácidos inorgânicos vão apresentar maior acidez do que os ácidos orgânicos, que são os ácidos carboxílicos. Legal? Os ácidos carboxílicos, por sua vez, têm maior acidez. Lembra que eu te falei que o grupo hidroxila libera? Do que o fenol. O fenol tem caráter ácido. Anota isso aí. Eu tenho um grupo controle, que é a água. Porque a água é H. OH. Então, a água vai ter uma maior acidez, legal? Do que o próprio álcool, simplesmente álcool. Tudo bem? E é isso que você tem que saber. A acidez é maior. Quando o CAI é maior, maior acidez. Se eu fosse medir o CAI, ácido, tudo quanto é ácido. Ácido inorgânico, seja ele hidrácido. Hidrácido só tem carbono e outro elemento. Ou oxiácido. Oxiácido. São os ácidos inorgânicos que possuem oxigênio. Hidrácido e oxiácido. Esse ácido é forte, esse ácido é moderado, esse é forte e esse aqui é fraco. O mais fraco dos ácidos inorgânicos ainda é mais forte do que os ácidos carboxílicos. Qualquer ácido carboxílico, para ser ácido carboxílico, tem que ter o grupo carboxila. Dos ácidos carboxílicos, cara, eu já te falei, é álcool, tem hidroxila, libera OH. Mas eu tenho o fenol, que é um tipo de álcool, onde eu vou estar liberando a hidroxila. Legal? Estou liberando aqui o H+, que é mais ácido do que a água, o fenol. E a água é mais ácida do que o quê? Que é o meu grupo controle, isso aqui, viu? Que o álcool. Legal? Que o álcool. Mas se tem hidroxila nos compostos orgânicos, eu posso liberar o H+. Alguma dúvida nisso, cara? Alguma dúvida nessa sequência? Então, olha só. Ácido inorgânico, ácido carboxílico, fenol e álcool. Essa é a sequência de acidez aqui, o caráter ácido. Caráter ácido. Legal? Que é a liberação de H+, de acordo com a Reynolds. E eu só vou liberar o H+, quando tiver a hidroxila. Dentro dos grupos, olha aqui. Olha aqui. Isso aqui eu tenho carbono saturado ligado a hidroxila. Então, a gente está liberando aí o OH, o OH, o OH. Beleza? Tudo bem? Fechou a ideia? Isso é importante. Então, vamos seguir. Vamos seguir. Vamos seguir. Vamos ver agora a basicidade. Ah, e lógico, se o cara é ácido, o pH
potencial hidrogeniônico é menor do que 7, ou próximo a 7, 6, está perto da faixa de neutralidade, mas menor do que 7, a gente sabe que é o quê? Ácido. Certo? Então, está aqui a faixa do pH, potencial hidrogeniônico, 7, e aqui eu vou colocar 0, 1, 2, e aí vai. Aqui 8, 9, e acaba no 14. Quando pH. Então, o que você sabe? Que 7 é neutro. Abaixo do 7 é ácido. E acima do 7 é básico. Legal? Então, aqui, ó, a gente tem ácido inorgânico. A gente tem ácido carboxílico. A gente tem fenol, água e, por fim, o álcool. Ligeiramente ácido. Os álcoois são ligeiramente ácidos. Então, eles vão estar do 7 para baixo. Legal? Tudo bem? Do 7 para baixo. Acabou. Tá certo? Do 7 para baixo. Agora, quem é que vai estar do 7 para cima? Cara, há substâncias orgânicas básicas. Como eu vou trabalhar com essas substâncias orgânicas básicas? Ah, uma coisa que sempre cai. Bicho, e ultimamente tem caído. Indicadores de pH. Se for assim, tornassol, azul de bromotimol, eles te dão as variações, porque são indicadores colorimétricos. A variação da cor vai me dar o pH. É igual medir o pH da piscina ou do aquário. Mas tem um indicador colorimétrico que você tem que saber de cor. É a fenolftaleína. A fenolftaleína, quando ela está incolor, estou indicando um meio ácido. A fenolftaleína, quando ela está rosa, ela indica um meio básico. Fechou? Tudo bem? Meio ácido e meio básico. Tranquilo? Essa aqui você tem que saber. Você pinga, ele interage com a solução e muda de cor. Mudou de cor para rosa, estou básico. Isso aqui vai ser muito importante a gente trabalhar no ponto de viragem quando estiver falando de titulação. Que é diferente de título. Certo? Que é diferente de título. Que é a nossa aula de sexta-feira. Falou? Tá, gente, essa semana a gente vai ter revisão todo dia, então se prepara, eu vou soltar. Acabou essa aula aqui, eu vou soltar os horários. Falou? Beleza? Que eu quero revisar com os principais pontos de fisicoquímica com você que caem. Cálculo da concentração de soluções, titulação, eletroquímica, termoquímica. Então, é um por dia. Que substância é essa aqui? N, H, H, H e o par de elétrons sobrando. Que substância é essa aqui? Amônia. Muito bem. Esse cara é conhecido
com amônia. A amônia, ela pode interagir com um H+. O que é um H+? O hidrogênio normal tem um elétron. Para ficar estável, quer ganhar outro elétron. Mas se esse danado do hidrogênio foi liberado, como, por exemplo, em uma substância ácida, liberou na forma de H+. Para ele ficar estável agora, ele tem que receber um par de elétrons, porque daí ele fica hidrogênio com 2 elétrons, que é a configuração eletrônica do hélio, número atômico 2, 2 elétrons, que é um gás nobre. Se eu assumo a configuração de um gás nobre, eu estou estável. Certo? Regra do octeto. Vou te falar o seguinte, a gente estudou ligação química, e eu estou com um feeling danado de que esse ano, de novo, certo? Vai cair exclusões da regra do octeto, como o tal do XeF4, e perguntar a quantidade de elétrons. Nós fizemos essa questão do XeF4. Xenônio tem 8 elétrons na camada de valência, ganhou mais 4, ficou com 2 elétrons. Ele estava perguntando quantos elétrons eu tenho, então, no xenônio estável. Xenônio é um gás nobre, tem 8. 8, estou estável. Se eu estou estável, não preciso interagir, mas eu vou interagir com outro elemento se eu quiser. Vai fazer uma ligação com o enxofre. O enxofre só faz uma ligação. Então, eu adquiri mais 4 elétrons, ficando com 12. Então, cara, a gente viu isso. Mas dá uma olhada de novo. Legal? Nas exceções, a regra do octeto. Você pode ter o octeto expandido ou o octeto diminuído. Como no BF3. Boro. Só tem 3. Ele é ametal. Ao interagir com flúor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada flúor desse fez uma ligação e ficou com 8. Mas o boro ficou estável com 6 elétrons. Então, aqui eu posso ficar com 6. É uma exclusão à regra do octeto, uma exceção. Certo? Posso ficar 8, já é normal. Aí eu tenho os octetos expandidos. 10, 12. Legal? E aí, o XeF4 foi o que caiu na prova passada. Mas já vem caindo isso constantemente, então dá uma olhada nessa exceção à regra do octeto. Fica a dica para isso. Falou? Vamos voltar ao nosso amônio? O que acontece aqui, então? Esse hidrogênio, para ficar estável, quer 2, mas o amônio pode fazer interação? Ligação covalente normal? Ligação covalente normal dá um elétron meu e um elétron seu. Eu não tenho mais, não preciso mais de elétrons nenhum. E esse é um elétron para formar par eletrônico, um elétron meu com um elétron seu, esse hidrogênio deveria ter elétron, não tem. Por isso ele quer exatamente 2. Mas eu tenho um par de elétrons aqui sobrando na minha camada de valência, sem fazer interação. Então eu posso interagir esse par de elétrons com esse H+, fazendo uma ligação covalente dativa, onde o meu par eletrônico sobrando fica com o seu também. Então, olha, N, H, 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 dativa H. Se entrou um positivo, a substância toda ficou o quê? Positiva. Esse cara aqui é conhecido como o amônio, porque é o NH4 mais, é o amônio. Certo? Olha só que legal. De acordo com a teoria de Lewis, ácido é toda substância que recebe par de elétrons. Quem que está recebendo par de elétrons? O H+. E base
é toda substância que doa um par de elétrons. Quem é que está doando? A amônia. Então, a amônia é base. Então, de acordo com a teoria de Lewis, base é toda substância que doa par eletrônico. E ácido é toda substância que recebe par eletrônico. Agora vai ficar fácil para a gente matar isso aqui de vez. Qual é a função orgânica que tem como origem a amônia trocando os hidrogênios por radicais alquila? Radicais alquila é aquele que só tem carbono e hidrogênio. Radical alcila é o que tem carbono, tem aqui, ó, radical alcila, tem um C dupla O. E aqui uma cadeia carbônica. Você quer radical acila, legal? E aqui, ó, só cadeia de carbono e hidrogênio, radical alquila. Então vamos, me conta. Qual é o que eu posso substituir? Qual função orgânica eu posso pegar a amônia e tirar um hidrogênio, botar uma cadeia, outro hidrogênio? Qual? Amina? Isso. Olha aqui. Metilamina. Não é o C dupla O, é só o radical alquila, carbono e hidrogênio. Legal? Eu posso pegar esse cara aqui, ó, substituir 2. E essa par de elétrons aqui sobrando. Metilamina, dimetilamina, e eu posso ter CH3, CH3, CH3. O trimetilamina. Então, aqui nós temos as aminas. Quando eu substituo um hidrogênio, é uma amina primária. 2 hidrogênios botando 2 radicais, amina secundária. E 3, terciária. Repara aqui comigo. Todas elas ainda possuem um par de elétrons o quê? Livres. O que eu posso fazer? O que o nitrogênio pode fazer com esse par de elétrons livres? Mesma coisa que na amônia. Eu posso o quê? Doar esse par de elétrons livres. É possível doar esse par de elétrons livres. Então, se na amina, que é originário da amônia, substituindo por cadeias carbônicas, eu ainda tenho um par de elétrons livres, esse par de elétrons livres pode ser doado. Doar. Eu posso doar esse par de elétrons. Eu posso doar esse par de elétrons. Se a gente pode doar esse par de elétrons da amina primária, secundária, terciária, até da amina fenólica eu posso doar. Da amina aromática eu posso doar. Se eu posso doar, todos esses compostos vão ter o quê? Um caráter o quê? Caráter básico. Caráter básico. Caráter básico.
Porque todas as aminas possuem um par de elétrons sobrando. Então, todas elas apresentam um caráter básico. Todas elas vão apresentar aqui um caráter básico, ok? Então, quando vimos a acidez, podemos ver também a basicidade, o pH maior do que 7, que vão dar nas funções o quê? Principalmente nas funções, na função amina. Tá? Principalmente na função amina. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Tranquilo? Tudo certo? Então, nisso aqui, cara, e dentro da amina primária, secundária e terciária, eu vou ter uma amina mais forte. E isso tem a ver com a tensão estérica empurrando essa nuvem eletrônica para ser doada. Tensão estérica é a repulsão entre as nuvens de elétron da substância. Então, olha só, como é que é a ordem de basicidade que você tem que saber aqui nas aminas, que é o caráter básico. Amina secundária tem duas nuvens eletrônicas aqui. Essas nuvens eletrônicas vão dar repulsão com esse par de elétrons, empurrando ele para fora. Legal? Então, se empurra com muita força, amina secundária, caráter básico maior do que uma amina primária. Ah, professor, por que não é, então, a amina terciária? Porque quando eu tenho os três, quando eu coloco um vetor aqui, outro vetor aqui e outro vetor aqui, certo? Eu diminuo a força de repulsão. Quando eu só tenho um vetor no canto e outro vetor tridimensional aqui na base da pirâmide, aqui assim, porque a geometria é trigonal, eles se somam e empurram esse par eletrônico para cima muito forte. Então, aqui, ó, a amina secundária, mais força do que a primária. Já na terciária, quando eu tenho 3, de vez eu ter 2 somando, o terceiro diminui essa força. Então, olha só, na tensão estérica, eu empurro esse par eletrônico com menos força. Amina terciária. E, por fim, nós temos as aminas aromáticas. A fenilamina, por exemplo. Então, essa é a ordem crescente, decrescente, certo? Onde está aqui o cara mais forte do caráter básico? As aminas secundárias. Fechou? A amina secundária é mais básica do que uma amina primária, é mais básica que uma amina terciária, que é mais básica do que uma amina aromática. Tá? Toda função orgânica com nitrogênio tem um caráter básico, mas quais são a função que mais apresentam esse caráter básico? As aminas. Quais são as mais cobradas? A amina.
Legal? A amina. E dentro das aminas, a amina secundária tem mais força do que a primária, a terciária e a aromática. Fechou a brincadeira aí? Legal? Tudo isso por quê? Por causa que eu vou doar o par eletrônico, de acordo com a teoria de Lewis, onde base doa o par eletrônico e ácido recebe esse par eletrônico. Falou? Beleza? Meus queridos, esse aqui é o 2 ácido, 2 amino propanoico. Esse aqui é o carbono 1, esse é o 2, esse é o 3. O carbono 2 é chamado de alfa. O carbono, por quê? Porque está do lado aqui do carbono 1 e esse aqui de beta. Esse cara também você pode chamar de ácido alfa amino propanoico. Gente, quem é que vai predominar aqui? A função principal, que sempre é o ácido carboxílico, quando tem outras funções. No ácido carboxílico, ele tem um caráter ácido. E aqui embaixo, na amina, um caráter bem leve, mas é um caráter básico. Quem é que vai predominar nas reações? O ácido. Nesse caso aqui, que é da função principal. Mas ele tem tanto caráter ácido quanto caráter básico. Como ele vai ser chamado? Como ele vai ser chamado? Ele vai ser um composto anfiprótico. São uma substância anfótera. Uma substância anfótera é aquela que vai apresentar tanto caráter básico quanto caráter ácido. Legal? Então, na prova, você viu aí o nome caráter ácido, caráter básico, você vai ver a palavrinha anfótera. Uma substância anfótera, caráter básico, caráter ácido. Quem é esse? Cara, esse bicho aqui, nada mais, nada menos é do que um aminoácido. Legal? Ele é um aminoácido. E você não precisa se preocupar com ele, porque os aminoácidos vão acabar. Amino, função amina, ácido, função ácido. É uma substância anfótera. Esse bicho aqui é um aminoácido. Então, os aminoácidos têm caráter ácido e básico. Beleza? Na paz? Então, hoje nós paramos por aqui. Amanhã continuamos. Devemos voltar amanhã, lá pelas 4h30. Mas eu mando os horários todos certinhos. Ok? Vou fechar aqui a gravação.